Olá pessoal, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer alguns gabaritos para a sua serra de bancada. Mas antes de começarmos a construir alguns gabaritos, vamos entender para que eles servem. Os gabaritos, também conhecidos como jigs, permitem que você execute cortes repetitivos ou ações repetitivas de forma segura e sempre do mesmo modo. Por exemplo, um gabarito de corte transversal vai permitir que você faça os cortes transversais, deixando a sua madeira sempre no esquadro. Muitas vezes esse gabarito também vai substituir uma serra meia esquadria. Então ele permite que você repita diversos cortes, mantendo sempre a mesma precisão e o mesmo acabamento. E os gabaritos não são nenhuma novidade no universo da marcenaria, muito pelo contrário, eles são utilizados há muito tempo. Não estou aqui inventando a roda, muito pelo contrário, estou apenas replicando alguns gabaritos que já existem por aí e muitos marceneiros conhecem e utilizam no dia a dia da oficina. E para se construir gabaritos, nós precisamos ter três princípios em mente. O primeiro princípio é construir um gabarito robusto e durável. Claro que muitas vezes você quer fazer um gabarito apenas específico para um determinado tipo de corte, para um determinado assunto, mas esse gabarito precisa sim de uma construção robusta. O segundo ponto é que esse gabarito precisa ser o mais preciso possível. Sim, você precisa zelar pela precisão desse gabarito para que aquele corte que você deseja seja bem executado. E o terceiro princípio mais importante é o da segurança. Você precisa que o gabarito seja construído de forma que você faça esse corte seguro, sem colocar a sua integridade física em risco. E como aqui estamos falando de serra circular, eu não preciso nem falar que a peça deve estar ajustada perfeitamente ao gabarito para que ela não se mova durante o corte. Isso é essencial para que você não tenha nenhum acidente. E eu não preciso nem falar que o seu equipamento também deve estar em perfeitas condições, com a sua mesa bem alinhada, a sua guia batente também perfeitamente alinhada, para que você faça cortes precisos. E a primeira coisa que nós vamos fazer é criar uma base de gabarito. Essa base você vai utilizar para os mais diversos tipos de gabarito. Você consegue criar muito em cima dessa base. A primeira coisa que nós vamos fazer é cortar as guias que irão correr pelas canaletas da nossa serra de bancada. Para isso devemos medir com a ajuda de um paquímetro o tamanho do rasgo da nossa bancada. Depois de ter essa medida, nós devemos cortar as réguas que irão correr por dentro dessa bancada. Essas réguas podem ser feitas com MDF, madeira maciça ou até mesmo polietileno, se você quiser um gabarito muito durável. O principal aqui é que essas réguas devem ter entre 6 e 10 milímetros de espessura e elas devem ficar bem justas à canaleta guia da nossa serra de bancada. Depois de ter cortado essas réguas, nós vamos colocar ela dentro das canaletas da nossa serra de bancada, uma para cada canaleta. É importante aqui que ela fique levemente acima da base da nossa serra. Para isso você pode utilizar alguns calços na parte de baixo. Pode ser madeira ou até mesmo algumas arruelas. Na sequência nós vamos posicionar o batente da nossa serra na distância desejada e vamos passar cola nas guias e fixar uma chapa de compensado ou de MDF do tamanho que você deseja que seja feito o seu gabarito. É importante ressaltar que essa chapa de madeira que você vai utilizar precisa estar perfeitamente no esquadro. Vamos aguardar a secagem, virar o nosso gabarito e terminar de fixar as réguas guias com parafuso. A partir do momento que você concluiu essa base, você consegue fazer diversos gabaritos para as mais variadas finalidades. Isso porque essa base se torna uma espécie de mesa móvel em cima da sua serra e ela permite que você faça sempre o mesmo corte. Então vamos construir agora o principal gabarito e o que é mais usado, que é o gabarito de corte transversal, ou também conhecido como crosscut jig. E para esse gabarito, nada mais, nada menos, nós vamos fixar dois batentes na nossa base. A parte importante aqui é que os dois batentes devem ser feitos com uma madeira de no mínimo 25 milímetros de espessura. Eu gosto de utilizar compensado, mas você também pode utilizar madeira maciça. O importante aqui é que essa madeira não pode estar empenada. Isso para que você não comprometa o esquadro do seu corte. Na parte da frente da nossa base, nós vamos fixar uma régua de madeira de mais ou menos uns 10 centímetros. Já na parte de trás, você pode utilizar uma régua um pouquinho menor.
É importante fazer uma boa colagem e colocar parafusos espaçados entre 7 e 10 centímetros. E tenha cuidado para não colocar nenhum parafuso na linha de corte da sua serra. É interessante que você coloque 2 pedacinhos de madeira na saída de corte da sua serra. Isso vai te ajudar a proteger os seus dedos, isso porque a serra vai transpassar essa guia. Depois de ter colocado o batente traseiro e o batente frontal, vamos fazer o primeiro corte. Esse corte vai criar uma linha guia. Sim, você pode utilizar esse corte como uma linha de referência para todos os demais cortes que você vai fazer. E assim nós temos um gabarito de corte transversal que vai te ajudar muito na hora de cortar peças pequenas ou até mesmo colocar peças no esquadro. E agora que você já entendeu o princípio do gabarito, vamos fabricar um gabarito um pouco mais complexo. Na verdade, ele é um pouco mais pensado porque a forma de executar esse gabarito é muito simples, que é um gabarito para cortar peças hexagonais. Sim, com esse gabarito você vai cortar hexágonos perfeitos, sempre na mesma medida e com muita, mas muita precisão. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar uma base para gabarito e cortar ela na serra até 2/3 do seu comprimento. Feito isso, nós vamos desligar a serra, recolher a lâmina e vamos utilizar um esquadro 30-60-90 para fixar uma peça de MDF a 30 graus da serra. Após a cola ter secado, vamos reforçar essa fixação com parafusos. E então nós vamos cortar uma segunda peça no ângulo de 30 graus. Para isso nós já vamos utilizar esse gabarito. Essa segunda peça ela será móvel no nosso gabarito. É ela que vai determinar o tamanho de cada lado do nosso hexágono. Então basta definir uma medida de lado para o seu hexágono, posicionar a peça e fixar com parafusos. Na sequência, basta fazer o corte do seu hexágono, sempre rotacionando a peça de madeira para que você corte os 6 lados, assim como você está vendo no vídeo. Viram como foi super simples? Agora precisamos ter atenção a algumas coisas. Primeiro é com relação às dimensões. Bem, você pode fazer esses gabaritos do tamanho que você quiser. Tudo vai depender do tamanho da sua serra de bancada e, é claro, da sua necessidade. Por exemplo, para esse vídeo eu fiz alguns gabaritos pequenos, porque eu já tenho gabaritos grandes que são fabricados e eu uso muito aqui na oficina. O que você precisa ter atenção é com relação aos 3 parâmetros que eu expliquei no início do vídeo, que é fazer um gabarito robusto, precisamente alinhado, ou seja, os ângulos são muito mais importantes do que as medidas em si, e depois um gabarito seguro, que te permita fazer cortes com tranquilidade, sempre deixando essa linha de corte estática. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, deixa aquele joinha bacana, não está inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!